Fala pessoal, sou Mauro, economista do Porquê. Começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Para você que está chegando aqui no nosso canal, eu convido a se inscrever e a ligar o sino para ativar as notificações. Toda semana 3 vídeos novos e também a visitar o nosso site www.porquê.com.br, que tem bastante conteúdo escrito lá. Hoje é o nosso primeiro vídeo do ano. Aliás, feliz 2023 para todo mundo. E eu vou aproveitar para falar do que rolou ali durante o recesso, né? Ali no fim de dezembro e começo de janeiro, na economia. Fora da economia rolou muita coisa esquisita, que vai impactar a economia. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu vou focar mais no que aconteceu na economia, principalmente na transição do governo, tá? E o que a gente viu é mais do mesmo. Você tá falando sério? A gente tem uma indefinição muito grande quanto à linha desse governo, e ele não está deixando muito clara ainda. A gente tem declaração de ministro para cá, declaração de ministro para lá, volatilidade no mercado financeiro em função disso. Na minha visão, tem muito a ver com a falta de definição do governo, principalmente com relação ao lado das contas públicas. O governo foi bem assim claro desde o começo que a intenção era derrubar o teto dos gastos. O teto dos gastos é uma regra fiscal que ela amarra o crescimento dos gastos do governo federal, impondo que ele não pode crescer mais do que a inflação. Isso até há pouco tempo atrás dava um norte para as contas públicas no longo prazo, gerar um ajuste no longo prazo. Só que o teto dos gastos foi totalmente desfigurado, aí, principalmente no ano de 2021 e 2022, com várias PECs que foram exceções colocadas sobre o teto dos gastos. Então ele perdeu muito a sua capacidade de sinalizar um ajuste de longo prazo nas contas públicas. Então o governo está prometendo retirá-lo. Acho que o impacto não é muito grande, porque ele já perdeu muito a sua função. A questão agora do novo governo é o que vai colocar no lugar. E isso que não está nada definido ainda. Então essa falta de definição está gerando muita volatilidade nos mercados. Para mim isso é só um sintoma, na verdade, né? Um sintoma que a gente enxerga da causa principal, que é essa falta de definição. Não só nas contas públicas, mas nas contas públicas eu diria que é o principal problema. Então a gente viu, por exemplo, declarações de ministro como Carlos Lupe falando que teria que rever a reforma da Previdência. Tá? Então um governo que não tem assim uma definição muito clara quanto à responsabilidade fiscal, um ministro fala isso, tem um impacto muito grande, porque você não sabe qual é a linha do governo. Então a gente viu, a resposta disso foi bolsa cair, dólar subir. O principal problema que eu vejo nisso é o impacto disso sobre taxa de juros. Com o aumento do risco do país, né, do risco do país em algum momento do tempo ter uma inflação permanentemente mais alta ou ter até um calote, esse cenário a probabilidade dele sobe. E hoje os credores, para continuar financiando o governo, começam a demandar um juro mais alto em função disso. E isso faz com que o juro suba, dificulta a tarefa do Banco Central de manter a inflação sob controle. E além disso, juro alto é custo para o próprio governo, porque o governo tem que ficar honrando ali os compromissos de dívida, rolando a sua dívida também. Com um juro mais alto, o custo disso sobe. Então, esse é um grande problema. E o juro alto também, ele dificulta o crescimento econômico. O que a gente viu foi bastante volatilidade, principalmente ali no fim do ano, começo de 2023. Você vê dólar subindo, bolsa caindo em função dessas declarações. Eu vou falar de outras declarações que teve aqui problemáticas também daqui a pouco, que não tem a ver com um efeito direto nas contas públicas, mas o direito das contas públicas é o principal problema hoje da falta de definição do governo. Depois, assim, você teve também declarações do próprio ministro Fernando Haddad, meio que colocando em xeque a política do Banco Central do juro alto agora, reconhecido pelo próprio Banco Central, para tentar combater a inflação. Falando que o juro está muito alto já, então estaria na hora de baixar, porque a inflação já está meio mais baixa aqui no resto do mundo, então não faz sentido esse juro alto. Tá? Isso para mim, um problemão, e é um problemão que se avizinha aí para frente, porque o Banco Central hoje ele é independente do executivo, então ele toma suas decisões mirando a inflação.
E essa independência foi colocada ali basicamente para isolar o Banco Central de influências políticas. Quando o ministro começa a falar isso, começa a colocar em dúvida aí a independência do Banco Central. Tá? Que em algum ponto do tempo isso vai gerar um conflito e o governo vai tentar mudar isso também. Então, para mim foi uma grande... Foi um sinal muito ruim, na verdade. Além disso, já ainda teve declarações em cima da Petrobras, que a Petrobras teria que mudar o sistema de fixação de preços, não mais em função do mercado internacional. Tudo isso aconteceu ali na virada do ano, começo do ano, gerou muita volatilidade. Então você viu bolsa caindo, dólar subindo, o preço de ações específicas, como o da Petrobras, também reagindo a isso. Então foi um problemão ali no começo do ano. Ao longo do tempo, parece que mudou, parece que colocou isso aí, o governo resolveu colocar a casa em ordem, parar essas declarações malucas, e aí o negócio deu uma esfriada, tá? Então, de qualquer forma, ainda não tem uma definição. Nas últimas semanas aí a coisa melhorou, né? Você vê, o reflexo disso foi a bolsa subindo, o dólar caindo, mas assim, ainda assim não tem essa definição clara. Então, todas essas coisas que acontecem vão gerar essa volatilidade mesmo, até que o governo dê um sinal mais claro, tá? Teve um ponto, eu diria, positivo e negativo, copo cheio e copo vazio aqui, que foi o plano anunciado pelo ministro Fernando Haddad para tentar alavancar a arrecadação. Isso é um sinal bom, eu diria, né, que está preocupado com o lado fiscal. O sinal ruim, eu acho, é que não teve nada claro ainda, tá? E parece muito ambicioso e não muito factível levantar a grana que eles estão imaginando arrecadar. Que isso aí, essa grana adicional, basicamente diminuiria o rombo nas contas públicas que vai ser gerado pelo gasto mais alto nesse ano a um número muito mais baixo. Tá? Então parece ainda uma coisa muito ambiciosa, um pouco fora da realidade. Então o sinal bom foi que, pelo menos sinaliza, pelo menos dá alguma indicação que está preocupado com isso e quer aumentar a arrecadação para diminuir o rombo. Mas do lado ruim, assim, depois esse número vai voltar a incomodar a equipe econômica e o próprio governo. Esse ano, toda a indicação que vai ser um ano complicado para crescimento econômico. Você tem juro ainda alto para combater o surto inflacionário, juro alto no resto do mundo também para combater a inflação no resto do mundo. A China desacelerando, a China, o principal parceiro comercial do Brasil, e guerra na Ucrânia. Tá? Então, o cenário externo, um cenário muito ruim. Do lado interno, você ainda tem o juro alto, tudo isso conspirando, as expectativas também deteriorando para esse ano, então tudo isso conspirando para ter um crescimento baixo, e com crescimento baixo, a arrecadação também é difícil de subir. A arrecadação ela flutua muito em função da atividade econômica. Se tem mais atividade econômica, arrecada mais imposto. Então, com esse cenário ruim, ainda fica estranho, tá? Então, como eu disse, teve muita volatilidade aí ao longo desse período de fim de 2022, começo de 2023, e acho que a cerejinha do bolo foram esses atos antidemocráticos em Brasília, que na minha concepção são muito ruins para a economia, porque eles, basicamente, é instabilidade institucional, é mais instabilidade ainda. Tá? O risco de você ter, por exemplo, mudanças, quedas de governo de maneira não democrática, eleições não honradas, isso aí são quebras institucionais que geram mais volatilidade e é óbvio que é ruim para a economia. Só que você pode me perguntar, e todo mundo está se perguntando, por que o mercado não reagiu dessa forma? Por que você não viu a bolsa cair, o dólar subir no dia seguinte a esses movimentos antidemocráticos, essas invasões de prédios públicos? Lá em Brasília. Não dá para ter uma resposta clara sobre isso. O que a gente vai fazer aqui é especular. Porque basicamente o que acontece? O que move ativos, preços de ativos? O que move preços de ativos é o futuro, é a perspectiva do futuro. Então, se aparece uma notícia que te dá uma perspectiva ruim para o futuro, a lucratividade das empresas esperada lá na frente cai. E com isso, a atratividade das ações hoje já cai hoje. Isso faz com que o preço da ação caia. Tá? Se melhora o cenário lá na frente, a expectativa futura melhora lá na frente, a expectativa de lucro das empresas também aumenta. Então,
compensa comprar uma ação hoje para pegar essa expectativa de lucro. E aí o preço da ação tende a subir. Então o preço da ação tende a subir e descer em relação à perspectiva futura. Tá? Então a minha leitura sobre isso é o seguinte: o mercado não incorporou essa mudança de preço porque basicamente não está incorporando que vai acontecer coisas desse tipo novamente. Isso aí aconteceu e foi uma vez só. Então, a expectativa aqui é que não vai ter nada desses atos diferentes, então tudo vai vai continuar do jeito que está hoje, da perspectiva das instituições democráticas. Lógico, essa expectativa pode ser frustrada, tá? Pode acontecer coisas ruins de novo, do jeito que aconteceu, e a instabilidade aumentar mais ainda, mas nos preços dos ativos, parece que não foi incorporado nada, basicamente porque, na minha concepção, é que não está se esperando que vá se repetir uma coisa bizarra dessa de novo. Isso aí acho que tem um certo sentido, porque está tendo uma reação muito forte das próprias instituições, de realizar punições pesadas, e ter uma ação mais firme mesmo, de modo a coibir esses movimentos e a dificultar a eclosão de novas tentativas de golpe, como aconteceu em Brasília há algumas semanas. Tá? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Dá uma olhada no nosso canal. A gente tem bastante conteúdo lá. O endereço é www.porquê.com.br. A gente também está nas redes sociais. A gente está aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E é isso aí. Até semana que vem. Um abraço.